Todos temos uma caminhada e às vezes nós olhamos para uma pessoa e não fazemos a mínima ideia o que é que esta pessoa passou. Sem dar conta, muitas vezes pensamos que esta pessoa, na verdade, nasceu assim, com gravata, foi sempre assim, foi sempre bispo, nasceu assim, mas não foi assim. Todos nós temos uma caminhada e hoje nós vamos falar também com alguém, que já vou dizer. Então vamos saber onde que ele nasceu, como que foi a juventude, né? Onde que cresceu, quais foram as circunstâncias, depois como que foi salvo, ou de repente já foi salvo muito cedo, né? Também temos esses casos. Mas vamos ficar a saber isto tudo agora. Então, estamos aqui agora com o Bispo Silas. Olá, então, Bispo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, você nasceu onde? Então, como que foi aí a sua juventude? Como que foi? Eu nasci em Natal, lá no Brasil, no Rio Grande do Norte, lá na parte mais quente, lá em cima. Bem quentinha. Bem quentinho das praias. Então, eu estava na universidade quando recebi Jesus. Então, você nasceu e foi logo para a universidade? Não. Ok. Tem irmãos? Tem irmãos? Como que era... Os seus pais faziam o quê na vida? Só para a pessoa ficar com uma ideia. Sim, os meus pais... Eu tenho uma irmã. Tem uma irmã? Tenho uma irmã, Okay. também ela é mais nova do que eu. E os meus pais trabalhavam, viviam a vida normal, não é? Como eles entendiam, mas nunca foram de buscar a Deus, nunca foi de ir para a igreja, nunca teve nada disso. Nada, nem católica, nada? Não, mas eu gastava muito tempo na casa dos meus avós, minha mãe sempre ia lá e tudo isso. E o meu avô sempre ia para a missa. Então, meu avô, todos os domingos, era muito engraçado. Porque a minha avó não ia, normalmente a mulher vai e o homem não. Sim. Era o contrário. Então, todos os domingos, rigorosamente, ele estava na missa. Então, tinha alguma referência do que se tinha que buscar a Deus. E a minha mãe, como foi criada no... E você foi uma vez junto com o seu avô ou não? Sim, passei aí. Aí a minha mãe foi criada nisso, então eu conheci o cristianismo, conheci o Deus da Igreja Católica. Porque a minha mãe tem aquela coisa de nunca dormir sem fazer o Pai Nosso. Me colocou numa escola de freiras de padres, né? Sim. No Brasil Pois é comum. Eu pensei que era para meninas era freiras e para os rapazes é escola de padres. Não, no Brasil tem escolas que são administradas por freiras ou por padres. E é pronto, para homens e para mulheres. Então eu fui educado na escola de freiras. Então desde os 7 anos de idade, todos os dias tinha que cantar Ave Maria, todos os dias tinha que se ajoelhar para a Santa. Então dos 7 até os 12 anos mais ou menos, vivia assim. Isso lhe dizia alguma coisa ou não? Isso era o meu conceito de Deus. Eu pensava então que Deus era assim, era aquela imagem, e fui crescendo com isso. Então eu cresci aquele católico que sabia alguma coisa, mas que nunca tinha lido a Bíblia. Pronto. Você sabia da Bíblia? Ou isso, Bíblia era o quê? É um livro de Deus, mas não se lê? Ou nem sabia? Ou... Para mim, Deus sempre foi uma coisa muito complicada, era muito difícil. Porque nessa escola a gente tem uma disciplina chamada religião. Então todas as semanas as freiras iam e ensinavam. Tem um catequismo, aqueles livros. Mas era tudo muito filosófico, tudo muito... Meu Deus, algum dia eu vou conseguir entender isso? Sim. Aí depois, quando eu cheguei na secundária, não é? Acho que é secundária. Então também tinha uma disciplina chamada religião, que era dada por alguém de teologia. Secundária também era católica? A escola, não, já era uma escola normal. Okay. Mas nessa época no Brasil, você estudava sempre uma disciplina chamada religião. E era dado por uma teóloga. Então, lembra até... E aí ensinava... Era sempre a católica que ele estava a ensinar. Mas era muito engraçado, porque todos os dias, eu te lembro até hoje, a professora chegava, escrevia no quadro, a gente tinha que copiar aquilo. Então, Deus era uma coisa tão complicada que, pronto. A gente conversava com Deus, pedia a Deus, mas nunca via uma interação. Era naquele sentido, Deus está lá e eu estou aqui. Pronto. Então, é uma coisa bem distante. Então, distante. Esta é a ideia que tinha de Deus. Sim. Entretanto, depois o que é que aconteceu? Foi a universidade? Aí depois... Estudou o quê? Estudei engenharia química. Aí eu fui para a universidade, comecei a fazer as coisas. Quando eu falava com Deus, pedia alguma coisa, Deus sempre respondia. Então, pronto, Deus... Mesmo tinha assim, pronto. Qualquer coisa. Problemazinho qualquer, olha, Deus faz qualquer coisa. Fazia uma promessinha aqui, acolá e tal, a coisa ia funcionando desse jeito, né? Então, chegou um ano que aquelas coisas que a gente pensa que somos nós, mas na verdade é mesmo Deus. Chegou um ano que eu queria alguma coisa, eu falei assim, Deus, vou para a missa todos os dias, todas as semanas. Vou para a missa todas as semanas durante esse ano. Então, comecei para a missa. Era o estilo promessa ou... Eu não sei, já nem lembro mais o que era que eu queria, mas eu queria alguma coisa. Vou para a missa agora, todos os domingos eu vou para a missa. Então, ia com meu avô, se ele não fosse por algum motivo, ia sozinho. Mas nisso eu tinha 17 anos, então não é uma coisa muito comum. Pois não, esta idade não é assim, não. Então, minha mãe ficava em casa, meu pai, meus avós lá, e eu, 17 anos, sozinho para a missa. E a parte que eu mais gostava era a parte da homilia, que é uma parte... Agora, a missa aí era dada em latim ou em português? Não, já era em português. Já era em português. Não sou assim, então...
Ah, você não é assim tão velho. Ah, ok. Pronto. Já era em português. Então, a parte que eu mais gostava da missa era a homilia, aquela parte que o padre explica a Bíblia. Ok. Porque todo o resto é tudo menos a Bíblia, né? Eu falei, bem, vou comprar uma Bíblia para mim. E vou começar a ler a Então, Bíblia. ele explicava a Bíblia, na verdade. Sim, falava um pouco da Bíblia, mas era aquela coisa, né? Sim. Vou comprar uma Bíblia para mim. E tem uma senhora lá que era vizinha, que ela sempre, daquelas beatas que estava sempre lá na igreja, falei, olha, leva a Bíblia para o padre benzer. Comprei a Bíblia da Ave Maria. Então, não estava contra você ter a Bíblia? Não. Não, isso não era um problema. Okay. Aí comprei a Bíblia, da Ave Maria, tudo certinho. Pedi para o padre benzer a Bíblia. E todos os dias de manhã, agora, depois de 6 meses, vou ler a Bíblia. Okay. Comecei por Gênesis. Eu ia perguntar, você começou onde? Pois. Pelo começo, né? Claro, é não lógico, entendia né? nada, mas vamos continuar. E fui lendo a Bíblia, indo para a missa. E eu comecei a perceber que as coisas não batiam. Eu falei, que engraçado, né? Pois, os 10 mandamentos está bastante no princípio da Bíblia, não é verdade? Aí, coincidentemente, o pastor Oswaldo, ele era professor da universidade, estava me chamando todas as semanas. Ele era o seu professor lá numa das aulas que você estava a tirar? Isso, eu estava em um laboratório e ele era o professor responsável por este laboratório. Ok. Eu não tinha aulas com ele nesse período, mas ele estava sempre a evangelizar e mandava e-mails para as cruzadas. Eu ria dele. Por um negócio desse, quem já se viu isso? E ria. Já se viu, mas você ia à missa. E comprou uma Bíblia, mas por que você achou ele estranho, então? Porque, eu não sei como é que é hoje, mas a imagem do crente, do evangélico, naquela época do Brasil, era aquela coisa muito rigorosa. Ok. Não posso nada. Você apenas... ok. Você não pode andar, você não pode ir para a praia, você não pode ir festa, não pode dançar, você vai ter que ficar numa bolha. Ok, então o evangélico para si era isso, o católico era apenas ir para a missa e sem vida compromisso, normal. sem Pronto, compromisso. ok. Então sempre tinha aquela do sem compromisso. Sim. Tanto que quando eu estava na missa, que falava do apóstolo Paulo, né, que de vez em quando menciona, eu falei, nunca vou fazer uma coisa dessa. Sim. Então, Oh, eu quero a minha vida. dessas. Então, o evangélico sempre havia uma conotação de compromisso com Deus. E o católico tinha Deus, mas era, pronto, como faz quando der. Sim. E foi nisso. Então, o pastor Oswaldo sempre chamava e colocava bilhetes, chamava eu não, e ria, vou lá para isso. Aí sempre lhe convidava para ir à igreja, Sim. é isso? Ok. E eu só tinha ido à igreja evangélica uma vez na vida. E foi muito engraçado, que foi uma amiga minha da escola que me chamou para ir na igreja dela. Quando tinha o quê? Quantos Eu anos? acho que uns 14 anos. Ok. E eu lembro até hoje, que eu cheguei lá... Foi mesmo uma experiência, marcou. Foi. Estava cantando o Leão da Tribo de Judá. Eu ri tanto daquela música na escola quando eu cheguei. Porque os meus amigos, olha aquela igreja, nada a ver e tal. Então, pronto, pensei que nunca fosse cair. Então você riu tanto dessa música por quê? Cantando um leão? Porque era muito diferente. A gente vem da igreja católica, que canta todo mundo sentado, no máximo bate as mãos. E aquela igreja era muito feliz. Era a igreja batista. Sim. Que eu fui, era muito feliz, aquilo tudo. E parece que não, mas aquela semente ficou. Tinha 14 anos mais ou menos, a semente ficou. Depois, quando eu cheguei marcou-lhe, mas ao mesmo tempo estava a gozar com isso, mas quer dizer, marcou-lhe. Sim. Aí, quando foi aos 17 anos, que eu tomei essa decisão de ir para a missa, todos os domingos, comecei a ler a Bíblia. E o pastor Oswaldo já intercedia por mim, para que eu fosse salvo, né? Sim. Eu estava naquela coisa de ler a Bíblia, de buscar a Deus, porque eu queria encontrar Deus. Para mim, Deus era a missa, então eu ia para a missa onde Deus estava. Comecei a ler a Bíblia e quando vi a parte de Êxodo, disse, nossa, que engraçado, aqui fala que não é para ter imagens, que não é para ter isso, e aqui tem essas coisas todas, que estranho. E você vai lendo, as coisas não vão batendo, e Deus fala assim. Por mais que eu tivesse cego no sentido de não ter o Espírito Santo, de não ter aquela coisa, o lógico, o racional, a pessoa vê. Não tem imagem, tem imagem. Não faça isso. Eles fazem bem. Alguma coisa tem. Então, aquela rejeição que eu tive pela igreja evangélica, daquela coisa, bem, Deus pode estar lá. Pronto. Então, foi nisso... Não foi falar com o padre ou qualquer coisa? Não, nunca fui. Não, foi só lendo a Bíblia. Então, o pastor Oswaldo um dia me chamou para, mais uma vez, não é? Mais uma? Mais uma vez. Eu lembro que foi 1º de janeiro, foi quando ele começou uma igreja nova em Natal. Em Natal tinha uma igreja, numa zona da cidade, e ele começou uma igreja especial na casa dele, na garagem da casa dele. Então, lá chego eu para 1º de janeiro, depois do dia 31, né? Todo mundo daquela festa, praia. Lá chego eu na igreja. Aí tem as cadeiras vazias, porque era o primeiro dia. Sim. Estava começando. E era dia 1, pronto. E era dia 1. Mas era o primeiro dia, então assim, aquela coisa da imagem de uma igreja não batia muito. Mas naquele dia logo sentia algo diferente. Mas tinha só essas cadeiras vazias, mas ou tinha mais pessoas do que só você? Eu fui o primeiro a chegar. Foi o primeiro a chegar, ok. Aí depois as pessoas foram chegando e foi muito engraçado. Então eu recebi Jesus ali. Porque às vezes a gente... Recebeu Jesus por quê? Sentia uma coisa ou... Por quê? Por que fez a oração? Porque eu já tinha passado um ano procurando Deus, de alguma forma.
E Deus que tinha causado todas aquelas coisas. Eu achava que aquilo não era bem por acaso, alguma coisa Sim. tinha ali naquilo. Então eu falei assim, tá bom, vou receber o Jesus como meu Senhor e Salvador. E fui, porque era assim, a Bíblia não estava batendo muito com o que eu via. Sim. Então eu tinha que achar outra coisa. Sim. Então, isso fazia sentido, então, olha, vamos fazer a oração. Pô. Aí eu recebi Jesus lá naquele dia. Sentiu uma coisa ou não? Não foi nada assim, nada de especial, assim, sabia só que Deus estava lá. E pronto, mas foi engraçado, porque assim, quando eu falo assim que era igreja simples, porque tinha uma igreja normal e tem aquela igreja especial, aquele grupo familiar especial que era numa garagem. Sim. Então tinha direito aos cães ladrando, tinha aquela coisa de... Sim, mais caseiro, né? Fugir do formato. Sim. Porque eu acho que quem vem de igreja católica tem um padrão de igreja Sim. na cabeça. O prédio é mais ou menos assim, as cadeiras são assim, tem que ter um altar, tem um padrão. Tem silêncio. Um silêncio, então aquilo fugia do quadrado, né? Sim. Mas Deus estava lá. Eu recebi Jesus naquele dia. E Deus logo apareceu ali. Porque eu fui só para receber Jesus, pronto. E eu tinha asma. Eu sempre tinha, todos os anos, tinha crise, ficar no hospital, ficar internado. E eu recebi Jesus. E Deus logo me curou disso. Você pediu ou não aconteceu? Logo naquele período ali, janeiro, fevereiro, que é quando o Brasil está muito quente, que é o verão, era o período de ter as benditas crises. E não aconteceu nada. Benditas crises? As malditas crises. As malditas crises. Então, sempre tinha que ter aquilo e aquele ano já não teve. Deus logo curou, sem eu nem pedir. Foi muito engraçado. Você sabia que era Deus que tinha curado? Sim, porque o pastor começou a ensinar aquela coisa toda e foi assim. Aí, nisso, o grupo familiar foi muito importante, porque o pastor Oswaldo começou a me acompanhar. Então, na casa dele tinha um grupo familiar. E, nesse período, foi muito importante o acompanhamento que eles fizeram do pastor, não é? Porque... Você tinha muitas perguntas. Muitas. Sim, estou a imaginar. Muitas. Então, no grupo familiar, estava sempre naquela de querer falar. E a pastora Débora, cala a boca. É só no final. Mas foi naquela, porque eu estava... Alguma coisa aconteceu, eu descobri de alguma forma, Deus está aqui. Então, como eu era muito jovem, tinha os amigos, aquela coisa toda, e a igreja lá era ao sábado. Então, logo tive que fazer uma escolha. Ou eu andava com os meus amigos, ou eu teria que ficar com Deus. Foi logo no começo mesmo. Porque os pastores queriam me puxar para os cursos, a caminhada da fé. E os meus amigos queriam fazer tudo à tarde. Então, os cursos eram à tarde e a igreja, as atividades, também eram à tarde. Eu não sei por quê, porque quando a gente toma certas atitudes no começo, a gente pensa que somos nós, né? Mas depois de um tempo a gente percebe que era o Espírito Santo que já estava ali trabalhando. Então logo já fui me afastando um pouco, porque eu tinha que escolher. Então tomou essa decisão e não, quer dizer, na verdade não era assim tão complicada. Foi difícil, mas se eu não fizesse isso, eu não estaria aqui hoje. Mesmo na faculdade, porque na faculdade, né, jovem, bebidas, aquela coisa, pronto. Se eu não tivesse feito uma decisão, já teria sido puxado. Então, o acompanhamento do grupo familiar, de estar junto, aquela coisa, dá muita força. Porque nunca foi uma coisa forçada, nunca fui assim, obrigado, você agora é obrigado a vir à igreja. Lá em Natal, então, tem muitas festas, os concertos, aquela coisa toda. Eu adorava isso, né? Festas, e passar madrugada, então, vamos para a festa. Então, o tradicional é sair para a festa às 10 horas da noite e voltar no outro dia, 8 horas da manhã. Pronto, é assim. Minha mãe me deixava ir, então, assim, desde os 16 anos eu tinha essa vida. Sexta, sábados, domingos, faculdade, tudo lá. Então, era essa vida de um jovem. É o normal, pronto. Nisso. E o pastor Oswaldo, meu pastor... A primeira vez quando você foi à igreja, 1 de janeiro, foi a reunião à tarde? Foi à noite. Foi à noite, só podia ter sido, né? Se era de manhã, você ainda estava a dormir. Pronto, já estou a entender, Mas... Eu tinha essa vida, eu gostava disso, eu era assim, aquilo era aquilo, eu estudava, então pronto. E o pastor nunca falou assim, você agora está proibido disso, você agora tem que mudar as amizades. Nunca foi assim, sempre foi o Espírito Santo que foi conduzindo. Então, um belo dia fui para uma festa, estava lá dançando e tal, animação total, o Espírito Santo me deu uma tristeza tão grande que eu não entendia, que coisa estranha, por que eu estou triste? Sempre gostei disso, e tem música, tem tudo, tá todo mundo aqui, os amigos, por que eu estou triste? Aí o Espírito Santo falou, não é para você estar aqui. Aqui não é mais lugar para você. E você, na verdade, era nunca novo mais convertido, né? Novo convertido, não tinha nenhum ano de igreja ainda. Então, desde esse dia, nunca mais fui. Mas nunca fui, porque as pessoas... Aquela ideia que eu tinha do evangélico, porque essa ideia... Se eu chegasse na igreja, o pastor estivesse falando, você agora não pode andar com aquelas pessoas, você agora não pode mais beber isso, você agora não pode mais ir para ali. Eu acho que eu teria fugido. Porque todo preconceito estaria todo se concretizando. Mas nunca fui proibido de fazer nada, né? Então, daí eu deixei de ir para as festas e pronto. Depois fui ser líder do grupo familiar, fiz o curso de diáconos, passei a ser líder de
Foi numa caminhada assim, quer dizer, foi normal, foi andando, né? Fui andando, mas foi muito engraçado, porque foi tudo assim muito... Vamos lá, vamos fazer. Sim, por que não? Fazemos um curso, outro curso, a reunião, coisa de diáconos, ok, não quer esse grupo... E o que eu acho importante é que não foi aquela coisa assim, você agora vai fazer um curso. Isso. Foi natural, porque havia um acompanhamento, havia aquela parte do relacionamento humano, do estar junto, que andava com o professor, ia na casa dele, ia para o grupo familiar. Sim. Então aquilo foi, pronto, vamos andando aqui e fui. Então quando eu era diácono, então tinha momentos que eu tinha essas provas. Claro. Então era aquela tentação. Aí eu já não vou para o grupo familiar porque eu tenho que estudar para as provas. Não vou isso porque eu tenho as provas. E a igreja, ela é um organismo vivo, né? A gente aprende isso com o tempo, não é o prédio, é um organismo vivo. Então, há momentos que a igreja precisa mais da gente e outros momentos que precisa menos. Pronto. Então, nessa época que a igreja tinha duas igrejas em Natal, então eu era um só pastor e duas igrejas. Então, ele precisava de apoio de diáconos para fazer reunião no sábado, de um lado, e a reunião no domingo, da outra. Sim. Na minha cabeça não fazia sentido. Se eu já fui na reunião de sábado, porque eu tenho que ir no domingo. Se eu fui no domingo, porque eu tenho que ir no sábado. Sim. Então, eu tenho que estudar para as minhas provas. Sim. Então, eu vou estudar para as provas. Sim. Era engraçado. E tinha aquela coisa, Mateus 6,33, né? Sim. Já estava naquele na minha cabeça. Eu vou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vou ser reprovado. Nunca mais termino esse curso. E o pastor Oswaldo nunca falou assim, né? Você agora é obrigado a isso. Foi sempre Deus que foi fazendo as coisas. E eu percebi... Então, você, quer dizer, foi tomando a decisão para ir, então, nessas reuniões todas, pronto, em vez de estudar, é isso? Mais ou menos. Eu falei assim, agora não vou para as reuniões todas, vou para algumas, porque eu tenho que estudar. Notas baixas. Notas baixas, né? Notas baixas. Sim. Eu estudava durante o dia, estudava durante o dia, ficava à noite estudando, até madrugada, tipo... O curso de engenharia não é fácil, né? Então, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, estudando, e notas baixas. Sim. Quer saber de uma coisa? O pastor está precisando de mim. Então, vamos fazer Mateus 6,33. Não sabia muito, mas vamos lá fazer isso. E sempre que eu ia para a igreja, eu tirava as melhores notas da sala, mesmo sem ter estudado tanto. Epa. Então, isso funciona. Então, eu vou ter que ir para mais um grupo familiar. Acho que, não, na verdade, isto é uma coisa muito importante dizer, porque normalmente as pessoas... não veem isso. Eles pensam, se a pessoa não estuda, quer dizer, não tem hipótese, Deus vai entender. Mas, na verdade, se nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele vai dando sabedoria, quer dizer, e Ele vai estar conosco. Então... Então, aquela parte do Salmo 127, desde assim, logo do começo eu aprendi, se o Senhor não edificar a casa. Então, eu aprendi mesmo apanhando. Quando eu não ia, era nota baixa. Para quem não sabe, este versículo diz o quê? 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão quem constrói, trabalha inutilmente, né? É isso. Então, foi assim que eu fui aprendendo. Então, vamos fazer logo certo. Então, comecei a fazer as coisas com o coração alegre e tudo, e fui conseguindo vencer. Então, eu consegui fazer a faculdade no tempo certo, mesmo indo para a igreja. Porque muitos jovens, né, quando estão naquela, pensam, ou eu vou para a faculdade, ou eu vou para a igreja. Mas, na verdade, não tem que fazer escolha nenhuma, é só colocar as coisas na ordem certa. Se Deus fica em primeiro lugar, as coisas vão andando. Aí, nessa caminhada, fui dando reuniões, fui para presbítero e tudo. Quando foi no final do curso... Não foi difícil para vocês dar reuniões ou falar? Ou você... É fácil de falar, assim, olha, ensina qualquer coisa, está bem, não tem problema nenhum. Para falar não foi difícil. Para pregar, assim, não foi difícil. Aí depois, quando terminou o curso, né, aquela dificuldade das pessoas conseguirem estágio, não conseguiam, Deus logo abriu uma porta, logo consegui o estágio e pronto. E fui andando nisso. Aí, quando a gente está nessa área de engenharia, é muito difícil conciliar a vida de engenharia com as coisas da igreja. Então, é o trabalho, você viaja, não tem hora para voltar, não tem hora para sair, é aquela maluquice. Então, eu optei por fazer o caminho da pós-graduação. Que era fazer o mestrado, fazer o doutorado. Estudar mais, porque aí podia a igreja. Era, porque assim poderia ser professor, e um professor consegue... Está mais fixo, né? Tem um lugar fixo, eu trabalho, pronto, era a vida mais simples. Então, foi nisso que fui andando. E durante o período da faculdade, fui aprendendo a importância de evangelizar. Então, eu consegui ganhar muitas pessoas da minha turma para a igreja. Então, chegou uma época que a igreja tinha tipo as 10 pessoas de engenharia, era muito engraçado. Era quase um grupo familiar de engenharia dentro da igreja. Então, foram muitas experiências. Eu tinha pessoas da minha turma que eram espírita. Eu não vou para a igreja, tal. Você vai. E a gente acabou fazendo isso e ganhando as pessoas. Foi mesmo muito bom. As pessoas se batizaram, diáconos, presbíteros.
foi tudo. Aquilo que o apóstolo explica, não é? Às vezes, para chegar numa pessoa dessa, de fora é mais difícil. Sim. Porque quem está na universidade, às vezes, em determinados cursos, é uma coisa ambiente muito fechado. Você está sempre ali com Sim. aquelas mesmas pessoas. E a gente nunca sabe quando Deus vai se usar de nós. Claro. E tinha um rapaz na minha sala que eu estava evangelizando. E ele queria se matar, mas eu não sabia. Estava evangelizando e tal. E pronto, falava de Jesus, ele era do espírita, que não queria e tal. E depois que ele se converteu, entregou a vida a Jesus, ele me disse que muitas vezes ele estava em casa já para mesmo para tentar se matar. E eu chegava na casa dele do nada. Aquelas coisas que Deus falava, vá lá. Sim. E pronto, e a gente não sabe o que é que Deus vai fazer. Então, ali muitas pessoas foram, estão na igreja hoje, né? São diáconos, são presbíteros, fizeram a caminhada da fé toda. E lá mesmo dentro da universidade, eu consegui fazer grupo familiar. Ok. No começo, o pastor que era o Essa líder. coisa de grupo familiar estava sempre lá dentro, né? Sempre. Sim, sim. Aí o pastor que era o líder deste grupo familiar, depois fui consagrado, diácono, então assumi o grupo familiar. Então juntava os amigos, fazia aquela coisa toda. E parece que não as pessoas que estavam ali naquele grupo começaram a ser transformadas. Então a gente começa a perceber como a gente consegue ser importante para Deus. Sim. Aquele conceito que eu tinha, Deus está bem longe, e eu estou aqui, já não era mais assim. Sim. Eu já comecei a ver Deus como um amigo. Alguém que a gente fala, mas também responde. Porque aquela coisa da imagem, do crucifixo, é uma imagem de Deus morto. Sim. Então, até aquilo sair, não é? Sim. Demora... Foi muitos anos, né? Sim. A gente vai quebrando. Então, eu comecei a ver que Deus era vivo e que precisava de nós. E se a gente faz, Ele também nos guarda. Então, que não precisava daquela coisa, ficar orando todos os dias, todas as horas. É claro que é importante orar, mas não era o sacrifício da religião, da oração, que iria fazer vencer. Era o simples fato de fazer o que a Bíblia diz, Sim. sem se preocupar, que pronto, era como estava em engenharia, não é? Sim. Se a gente faz uma coisa, tem aquele resultado. Colocou aqueles reagentes, vai ter aquele produto. Entretanto, depois você, depois como que entrou assim, tempo integral, o que é que aconteceu? Quer dizer, como que aconteceu isso? Pronto. Aí onde estava em Natal, já estava com o pastor da igreja, estava lá caminhando, diácono, Sempre presbítero. trabalhando e ao mesmo tempo fazia Sempre isso? trabalhando, fazendo essas coisas. Aí um belo dia eu estava lá no laboratório e estava fazendo as minhas coisas, né? E o Espírito Santo apareceu para mim. E foi uma coisa muito engraçada, porque aquela coisa, quando o Espírito Santo aparece, a gente sabe que é Deus e tudo. E eu senti o Espírito Santo falando comigo, que era o que eu queria da minha vida. Achei tão estranho, estou aqui no laboratório com esses reagentes, eu acho que eu teria alguma coisa a mais hoje. Trabalhava com aqueles reagentes voláteis, aquilo tudo, pronto. Fui para casa. Isso é meio estranho. Quando chego em casa, que eu estou sozinho, que eu me sinto, o Espírito Santo volta a aparecer, mas muito mais forte. O que é que você quer da sua vida? Você quer ficar aqui? Sim. E naquele momento eu falei, não, Deus, eu não quero ficar aqui. Falei com Deus, eu queria ser o que Deus quisesse que eu fosse. Não imaginava nada que iria acontecer, não é? Pronto. E foi. E passou. Foi só essa oração e pá. Essa oração. Fim da história daquele dia. Depois de um tempo, o apóstolo foi para o Brasil, foi para Ribeirão Preto e a gente se encontrou lá. Chamou as pessoas todas para irem. Eu fui também. Lá então, Deus falou, então, o que você quer? A mesma conversa. Falei, então, já não respondi. Então, naquela época, eu senti que era para vir para missionário. Então, pedi ao apóstolo, né, para vir como missionário. E pronto, então, foi assim uma coisa meio que maluca, porque eu estava acabando o doutorado, faltava ainda 6 meses, 7 meses, acho, para terminar a tese. Sim. E eu tinha um contrato, tinha as coisas todas para fazer. Sim. E o apóstolo perguntou, você quer ficar pronto em quanto tempo? Falei, bem, eu acho que 1 mês, 2. Você falou isso, ok, sim. Não sei bem se estava bem sábio naquele momento em dizer isso. Mas era aqueles momentos que a gente percebe quando Deus aparece e aquilo vai ser um marco. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Sim, não interessa já, o resto já não interessa. Era algo humanamente impossível, mas no meu coração eu sabia que era aquela coisa que eu tinha que largar o arado e seguir. Não podia, eu tinha que deixar os mortos, enterrar os mortos e seguir. Aquelas coisas que é meio maluca, que isso a gente só sente no espírito. Sim. Então, embora eu soubesse que era humanamente impossível acabar aquilo em 1 mês, eu falei, é agora ou nunca. E depois? Milagrosamente, acabei tudo e vim. Acabou tudo no mês? Sim. Pronto. Acabei tudo e vim, consegui passar, consegui defender as coisas todas.
Foi muito engraçado, porque quando eu terminei a tese, então, você agora vai fazer o quê? Agora eu vou ser missionário. Todo mundo na universidade. Silêncio. Você estudou tanto para isso. Mas foi bem engraçado, porque ninguém esperava uma coisa dessa, né? Sim. Então, eu vi meus professores dizer que isso era loucura, que isso não existe, você pode ficar aqui e ter Deus na mesma, aquela coisa toda. Sim, bom. Mas Bem, eu vim... o diabo falando através das pessoas. Entretanto, uma palavra que você quer deixar assim para as pessoas que talvez não sabem que você tem uma chamada ou que talvez também têm que tomar uma decisão, o que é que você quer dizer às pessoas? Quando Deus aparece, nós temos que tomar uma decisão, nós nunca podemos ser muito guiados pela nossa cabeça, por aquilo que a gente acha. A gente tem que confiar em Deus e fazer. Pela nossa cabeça parece totalmente irracional e louco, mas se nós confiarmos em Deus, Ele vai conseguir endireitar e nós vamos ser melhores fazendo a loucura de Deus do que ficar firmes naquilo que nós confiamos. Porque quando nós confiamos em nós próprios, aquilo em algum momento vai dar errado. Mas quando a gente confia em Deus, pronto, estamos sempre bem. É isso, né? Está bem. Muito obrigada. Entretanto, acabamos aqui mais uma caminhada.